Bom dia, Rebeca. Bom dia. Não sei se vocês estão me escutando bem. Áudio perfeito, o palco é todo seu, viu? Gostaria, antes de você sair, gostaria de Diga. fazer um adendo aqui. Meus parabéns aí pela excelente apresentação que você está fazendo aí do Comex Summit. Dá para ver que você é uma profissional excelente que domina muito bem as técnicas de oratória. Meu muito obrigado a todo mundo da Be Together de abrir esse espaço de troca, tá? Então, meus parabéns. Eu queria que todo mundo que está no chat aqui agora colocasse aqui, ó, parabéns, Be Together, para termos muitos e muitas mais edições da Be Together Comex Summit. Imagina, Jean, eu que agradeço. Para a gente, comandar, para a gente apresentar um evento desse, a gente tem que estudar, tem que estar à altura dos nossos palestrantes, não é? Show, Muito obrigada parabéns, pelo isso carinho, aí. viu? Tudo de bom, Valeu, ótima eu que palestra para você. agradeço. Valeu. Gente, muito bom dia, muito bom dia. Eu tô vendo aqui que a gente já tem 115 pessoas aqui dentro da nossa live, tá? E antes da gente começar, queria que vocês colocassem aqui nos comentários de onde vocês são, né? De onde vocês estão falando. Eu tô com todo um arsenal aqui, tô com um cronômetro de um lado para eu não me passar do meu tempo. Eu tô olhando os comentários aqui que tá no YouTube, tá? Então, pessoal, se vocês puderem colocar aí de onde vocês são, para a gente se conhecer um pouquinho mais, tá? Eu sou um grande apaixonado pelo Brasil, já trabalhei em alguns projetos internacionais e quando eu voltei para o Brasil, a minha meta é conhecer o Brasil. Então, quem me segue aí nas redes sociais sabe que eu já andei passeando aí por muitos lugares aqui no Brasil, faltam apenas 4 estados para eu conhecer, tá? E eu gosto muito, né, de saber, né? Porque cada lugar tem a sua cultura, o seu regionalismo. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido já compartilhar e passar por vários lugares aqui dentro do Brasil, tá? Bom, gente, mas sem mais delongas, indo direto ao ponto, tá? Eu acho que um dos motivos que eu ter crescido tão rápido aí no LinkedIn foi devido ao conteúdo, né, de extrema qualidade que eu tenho trazido aí nas minhas redes sociais, tá? Hoje eu trago um tema para vocês que literalmente eu acredito que eu vou alugar um triplex na cabeça de vocês, tá? Vocês vão entrar hoje nessa palestra com uma mentalidade e vão sair com outra totalmente diferente, tá? Deixa eu só ver como que eu vou passando aqui os slides. Tá. Antes de tudo isso, eu gostaria de me apresentar, tá? Quem ainda não me conhece, quem ainda não me segue, tá? Quem é Jean Moreira, o rei do Comex? Gente, eu sou um Paraná paulista, tá? Eu sou nascido no interior do Paraná, mas já moro aqui em São Paulo há 20 anos, né? Tenho aí mais de 15 anos de experiência em comércio internacional, tá? Já passei em algumas multinacionais, já passei em alguns projetos nacionais e internacionais no âmbito governamental, com as Nações Unidas. E hoje estou em uma das maiores importadoras de fios e tecidos do Brasil, o grupo K3 e Katec, tá? Todo esse tempo no comércio exterior me permitiu ter aí um embasamento bacana e isso também fez com que eu criasse coragem de começar a criar conteúdo aí para o LinkedIn, tá? E é engraçado que eu tive uma aceitação muito rápida, né? Foram apenas 3 meses aí criando conteúdo, eu saltei de 1.800 seguidores, já estamos batendo aí 6.000 seguidores. Essa semana eu dei uma olhada nas impressões, já passamos de 1 milhão de impressões. E o feedback que eu tenho recebido, né, não só de importadores, que no começo foi muito direcionado a importadores, mas depois eu comecei a receber muito feedback positivo dos agentes de carga, tá? Dizendo que o meu conteúdo tem nos ajudado bastante a conscientizar os importadores da importância de você ter uma profissionalização aí, né, nessa parte que é a contratação de frete, que não é apenas você receber um monte de cotações e escolher a mais barata. Não, existem muitos meandros, né, por trás que você precisa estar antenado para você não acabar não caindo em armadilhas, tá?
Pessoal, eu preparei os meus slides umas 20 vezes. Eu tinha feito uns slides aqui que vinham um naviozinho voando, navegando e caía aqui na minha apresentação. Aí eu passei para um amigo meu dar uma revisada e falou: Jean, o que tem que aparecer na nossa apresentação não é um slide perfeito, performático. É o seu conhecimento. Então, eu já deixei algo muito simples, tá? O tema de hoje é um tema um pouquinho complexo e denso, então eu vou indo com muita calma. Eu já coloquei até um cronômetro aqui para eu não me passar. Então, se for preciso, a gente volta, revisa, fala de novo. E eu acho que também essa apresentação vai ficar ali gravada no YouTube. Qualquer coisa você volta e revê novamente, porque é um tema muitíssimo importante. Hoje a gente vai esmiuçar aí os bastidores do agenciamento de carga, tá? Bom, antes de começar, gente, eu gosto muito de dizer que existe o Jean, que trabalhou em uma multinacional que importava um container por mês de altíssimo valor agregado, e hoje o Jean trabalha em uma empresa que faz entre 300 a 400 containers por mês de baixo valor agregado. Qual que é a diferença nisso? Tudo que você faz repetidamente, você acaba adquirindo excelência, tá? Então, o que acontece? Quando você faz algo muitas vezes, você acaba adquirindo um senso, uma sensibilidade muito maior. E você acaba descobrindo detalhes que antes eu, com uma carga ao mês, eu não me atentava. E hoje, fazendo muitas cargas ao mês, você acaba meio que colocando um óculos de raio-x e você vai vendo exatamente o que está por trás de cada agente de carga, o que está por trás de cada proposta, o que está por trás de cada cotação. E isso faz com que você tenha não uma quantidade. Antes eu tinha muita quantidade de cotação. Hoje eu não tenho quantidade, eu tenho qualidade. Porque eu aprendi alguns meandros que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Então, aqui nesse slide, tá? Que eu estou passando para vocês agora, a gente tem o armador, tá? Que é o dono do navio, o dono do espaço. A gente tem um agente de carga internacional, que é o que fica lá fora. Hoje vamos falar bem especificamente, tá? De China. Então, vamos falar, agente de carga que fica lá na China, mas isso serve também para outros países, tá? E a gente tem um agente de carga aqui no Brasil e a gente tem nós, os importadores, tá? Até aí, sem novidades. O que acontece, qual que é o pulo do gato? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso que eu vou explicar agora, tá? O agente de carga internacional, ele passa os valores de frete para os agentes aqui no Brasil. Antigamente, a gente tinha um número ali meio que limitado de agentes de cargas. Então, a negociação entre agente internacional com o agente nacional, ele era muito mais fechado. E existia uma competitividade muito maior. Ou seja, sei lá, vamos dizer o nome, tem uma Paris lá de fora, fecha o contrato com o XPTO aqui no Brasil e vai oferecer esse valor de frete apenas para o XPTO. Então, isso era mais ou menos aí uns 7 a 10 anos atrás. Isso dava uma competitividade de frete em termos de valores muito grande entre os agentes. Então, esse era o formato. Mas qual que é o formato que eu vejo hoje em dia, tá? E hoje em dia eu vejo que tem mas muita gente de carga. Eu não estou entrando no mérito se são bons ou se são ruins. Eu costumo acreditar que a grande maioria são bons e a gente tem alguns agentes de cargas que são ruins, que fazem exatamente de tudo para entrar em uma conta, tá? Eu prefiro ir por essa linha de raciocínio. Mas, levando em consideração que tem muita gente de carga, os agentes internacionais, eles já não têm mais aquele laço tão forte como tinha antigamente. Então, o frete, ele tornou-se meio que como uma commodity. A gente já não vê mais uma diferença de frete exorbitante como a gente via antes. Sei lá, antes eu recebia uma cotação de frete, estou falando de 7, 10 anos atrás, às vezes pegava aí uma diferença de 300, 400, 500 dólares, né, de um agente de cargas para outro. Hoje em dia, não. A
grande maioria é muito nivelado. O que vai diferenciar, às vezes, é uns $50 aqui, uns $100 ali, e às vezes alguns contratos especiais com uma alocação pequena que vão estar com determinados agentes de carga. Então, o que eu gostaria que vocês deixassem muito cravadinho na cabeça de vocês hoje é a importância de você não apenas conhecer os agentes de cargas aqui no Brasil. É muito importante você conhecer também quem são os agentes de cargas lá no exterior. Porque isso vai te dar uma competitividade bacana e às vezes quando você receber uma cotação, você já vai saber, opa, essa cotação aqui está errada. Essa cotação não existe. Às vezes, para vocês terem uma ideia, às vezes, sei lá, um agente de cargas lá de fora, eles mandam um print com o que ele tem de fretes. Olha, sei lá, portos base da China para portos base no Brasil. Sei lá, tô jogando um valor aqui. $3.500 no HC, $2.500 no NOR, sei lá, 3.000 no de 20. Manda esse print para um agente de cargas. E aí, esse agente de cargas manda esse print no e-mail. Olha, esse é o valor que eu estou tendo agora. Muitas vezes eu já recebi o mesmo, exatamente o mesmo print de vários agentes de cargas. Só muda o cabeçalho do e-mail, mas o print é o mesmo. E aí, o que acontece? Qual que é o pulo do gato aqui? Às vezes, vamos supor que você tenha 5 cotações na mão. Só que, às vezes, essas 5 cotações são de apenas um agente de cargas lá no exterior. Então, se há alguma probabilidade de você pegar alguma variação no frete, você não vai pegar, porque você não sabe quem é o agente de carga que está por trás dessa cotação. Então, uma coisa que eu friso muito é você entender quem são os parceiros estratégicos do seu agente de carga, tá? Porque aí sim você vai ter uma melhor qualidade. Não adianta você ter várias cotações que o frete vai ser exatamente o mesmo e você não vai conseguir pegar nenhuma variação. Outro detalhe que eu vejo que nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem essa ciência, é da questão do onde está o seu agente de carga, tá? Como eu já fiz um post esses dias, não existe nada fixo, tipo assim, se o agente de cargas é global, ele é melhor do que o que é mediano, que é melhor do que não tá do que o pequeno. Não, cada agente de cargas pode ser muito estratégico dependendo da sua necessidade, tá? Então não existe isso. Eu conheço agente de cargas que é pequeno, que ainda não figura na Datamar, mas tem um poder de negociação que muito cara grande não tem, entendeu? Então, existe isso. É um pouquinho mais complexo de identificar? Não vou dizer. Você tem que estudar, você tem que conversar com muita gente, você precisa entender, né, dessa pessoa. Geralmente, o que acontece? Eu tenho algumas pessoas que eu faço com empresas pequenas que eu já conheço há muito tempo, e já me atende desde que trabalharam em agentes de cargas grandes, entendeu? Então, aí abriu o seu próprio agente de carga e hoje está rodando. Então, eu confio no profissional e não no CNPJ. Porque muitas vezes, gente, é o profissional que vai ganhar sua carga, porque você confia no trabalho dele, sabe que não vai te colocar no famoso gamble, né? Que é aquele frete futuro, aquele frete que não existe, aquele frete que vão jogar para vocês e depois não vai conseguir honrar, né? Às vezes é na sorte que acaba conseguindo. Então, eu não sei se eu consegui ser claro nesse slide, tá? Mas é muito importante que vocês tenham em mente aí de vocês que comecem a analisar quem é o parceiro dos seus agentes de carga aqui no Brasil, quem é o parceiro lá na China, tá? Então, prestem muito bem atenção nesse detalhe. Gente, agora vamos para o próximo slide, agora entrando já de cabeça aí na questão das táticas para identificar o aumento e as baixas no frete internacional. Tá. Uma das primeiras táticas que eu gostaria de passar para vocês agora é a questão de você ter um calendário muito visível, entendeu? Para você poder conseguir identificar de uma forma que você não tome sustos, né? Então a gente tem dois fatores bem importantes que eu gostaria de trazer hoje, que uma delas é o CNI, né, que é o nosso famoso Ano Novo Chinês, que acontece, não tem uma data fixa, às vezes acontece ali finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, e é uma das datas que você tem que ter no seu radar.
Porque o que acontece? No feriado chinês, todo mundo desaparece. Você até conseguir, às vezes, booking sai ali no meio do feriado chinês. Mas você não consegue estufar, porque às vezes as fábricas elas param uma semana antes. Você não consegue caminhão, é muito raro você conseguir, porque a grande maioria das pessoas já voltou, já foram para o interior da China. Então, você se programar para não embarcar muita coisa antes do feriado chinês, aumenta a probabilidade de você não ter um susto e ter um pico no frete, tá, gente? Então, ter esse calendário muito bem visível, até uma dica para os agentes de cargas que sempre enviam calendários para a gente, você já colocar grifado ali essas datas, né? Não só no Novo Chinês, como também a Golden Week, que a gente vai ter agora em setembro, porque são fatores de atenção, tá? Não é sempre, né, que vai dar esse pico de frete, mas a probabilidade aumenta. Lembrando, sempre quando a gente fala de identificar tendências, não é bola de cristal, é análise de dados. Ah, Jean, mas às vezes você erra, às vezes tal pessoa erra. Ok, acontece, é algum dado que não foi bem analisado ou algum fator geopolítico ou climático que aconteceu que fez com que a sua análise não surtisse efeito. Mas se você fazer bonitinho todas essas táticas que eu estou ensinando para vocês, tá? O nível, a probabilidade de você acertar vai ser muito maior, tudo bem? Bom, senhores, outra coisa, segundo semestre, tá? Gente, é histórico. Segundo semestre sempre vai ter um pico. Então, se você conseguir organizar suas cargas de uma forma que você consiga embarcar mais cargas no primeiro semestre, isso aumenta a sua probabilidade de não pegar nenhum pico de frete no segundo semestre. Porque é batata. A gente sabe que em algum momento do segundo semestre o frete vai subir, porque as pessoas já começam a se estocar para o Black Friday, para as festas de final de ano, para o Natal. Então, é batata, vocês já sabem. Bota lá no seu calendário, não só essa tática, eu vou ensinar outras aqui também, mas essa ajuda também. Você já sabe que o segundo semestre, em algum momento, vai subir, tá? Então, às vezes, até é muito bacana se você consegue se programar, tem aquele fluxo de caixa bacana, você comprar e botar no rota longa, né? A gente sabe que a MSC aí tem um rota longa que geralmente é 60, 65 dias, mas acaba atrasando e faz em 70. Já peguei carga de fazer até em 80, 90 dias. Então, se der para vocês programar, você acaba pagando mais barato e bota numa rota longa e aumenta aí a probabilidade de você não pegar um pico no frete internacional. Então, aqui é uma tática bem interessante. Setembro, a gente está no mês de setembro. Outubro, a gente tem Golden Week. Então, preste muita atenção, porque a probabilidade de aumento do frete agora no segundo semestre de setembro é enorme, porque todo mundo vai tentar embarcar antes do Golden Week. Então, isso dá uma força adicional aos armadores. Eles botam algum blank sailing ali, aí eles conseguem, digamos que de olhos fechados, conseguir aumentar o valor do frete, tá? Então, ter um calendário de sazonalidade muito bem visível te ajuda bastante a você identificar aí se o frete vai para cima ou se o frete ele vai para baixo, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui como está o meu cronômetro. Tamo bem? Vamos para a segunda tática, senhores, geopolítica e clima. Aqui é algo extremamente importante, vocês também precisam ficar ligados. Quanto mais vocês estiverem conectados com o que acontece no mundo, maior vai ser a probabilidade de você conseguir identificar se o frete sobe ou se o frete baixa. Tem uma estratégia que eu coloquei aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, o logo, logo, logo. Isso aqui eu aprendi na época da faculdade, tá? Não adianta somente você ler um monte de matérias e não conseguir interpretar, tá? Então, essa estratégia do logo, logo, logo sempre me faz eu pensar e tentar concatenar o que eu estou lendo com a minha realidade, com o que eu preciso analisar. Vamos dar um exemplo para vocês? Quando o Trump começou a questão do tarifaço com a China, trucou 3, a China trucou 6, a Trump trucou 9, foi parar em 12. Ou seja, o imposto ficou totalmente impraticável. E aí você começa, uma vez que o Trump levanta o imposto, logo o que vai acontecer? Eu, importador americano, não vou importar porque vai ficar inviável.
Logo, vai sobrar aquele espaço de importação que eu iria usar. Logo, o armador vai ter que fazer alguma coisa, ou manda o navio para uma outra rota, ou vai ficar aquele espaço vazio. Logo, isso faz com que a quantidade de espaço aumente, talvez no nosso trade, e isso faça com que o frete baixe. O contrário também aconteceu. Depois que todo mundo aproveitou essa janela de 90 dias, o que aconteceu? O Trump, ele foi lá e aumentou essa quantidade de dias. Se não me engano, aumentou agora por mais de 90 dias. Só que o que acontece? O pessoal lá nos Estados Unidos, que tinha que importar, já importou. Eles estão totalmente estocados. Então, o que acontece? Não vai ter mais grandes movimentações. Então, o frete ele vai tender a estabilizar. Tá? Guerras, canais fechados, tufões. Cara, precisa acompanhar muito de perto isso. O que acontece quando gera um tufão? Imagina que a gente tem uma linha de navios que vão chegar, vão atracar, vão carregar os containers e vão sair. Quando dá um tufão, alguma coisa climática, o que acontece? Esse navio ele vai atrasar, que vai atrasar o outro, que vai atrasar o próximo, que vai atrasar o outro. Logo, o que acontece? Há um acúmulo de cargas no porto, há um acúmulo de produção, e isso faz com que os espaços que geralmente os navios já operam entre 60% a 70% dos espaços, eles enchem mais rapidamente. E aí isso faz com que o quê? Os armadores eles têm um poder de aumento do frete muito maior do que se não tivesse tido aquele tufão, do que se não tivesse tido aquele problema climático, do que se não tivesse tido aquele problema que nem do canal fechado que a gente teve, que daí tiveram que fazer a volta lá pelo Cabo da Boa Esperança, isso fez com que o transit time fosse maior, eles tivessem que colocar mais navios na rota, diminuindo a quantidade de espaço e, consequentemente, aumentando o valor de frete. Então, gente, geopolítica, fatores climáticos precisa estar no seu radar e você precisa se forçar a interpretar esses dados, tá? Ah, Jean, mas eu não tenho tanta facilidade de interpretação. Ok, eu também às vezes não tenho. Qual que é a tática que eu uso? Aqui é uma dica especial, tá? Não estava no script. Às vezes eu pego, o meu ChatGPT ele já tem praticamente todas as minhas características, eu jogo lá, ó, por favor, leia essa matéria e diga para mim se você acha que o frete pode subir ou pode descer de acordo com essa matéria. Cara, isso ajuda pra caramba, porque por mais que você se force às vezes tem um mínimo detalhe que acaba passando despercebido. Então, a tecnologia ajuda sim, tá? Eu não sou daquele tipo de pessoa que sou contra ChatGPT, que sou contra a inteligência artificial, porque ela auxilia e muito, tá, gente? Vamos lá, passando mais uma aqui para a gente não perder o time. Frete âncora, gente. Cara, isso daqui também ajuda pra caramba, porque o líder dita o rumo. Quando a gente tem um armador que tem uma quantidade enorme de espaços, uma quantidade enorme de navios, geralmente isso tende a ditar o ritmo do jogo. O que acontece? Vamos lá, toda vez que eu recebo desse armador específico, que você não precisa nem falar qual é, acho que todo mundo já sabe aqui, né? Quem souber já bota aqui nos comentários. Quando eu recebo o facão, né, que a gente chama, o Fret FAQ, Freight All Kinds, eu já vou identificando como que está o valor desse armador âncora, e isso às vezes já vai me ditando o que eu posso aguardar dos outros armadores. Porque se esse armador aqui, olha, presta muita atenção nisso daqui, ó, vamos organizar aqui direito. Se esse armador, que tem a grande quantidade de navios, que tem uma grande quantidade de espaço, ele está baixando ou levantando o frete, a probabilidade dos outros armadores seguirem é grande. Óbvio que você não vai analisar somente este fator, mas ele contribui pra caramba e tem me ajudado bastante a identificar se o frete sobe ou se o frete desce, tá? Então, você ter aqui muito bem alinhado, você monitorar semanalmente para onde que está indo o frete, eu não sei se todos recebem, eu entrei no mailing desse armador, que eu recebo, às vezes, até 2 vezes por semana a atualização desse armador com frete FAQ, tá?
E isso tem me ajudado bastante, isso faz com que eu tenha rodadas de negociação mais produtivas, conversando com os meus agentes de carga, olha o que você acha aqui, olha o que você acha assado. Então, isso ajuda bastante, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que a boca seca. Pessoal, rede internacional. Cara, isso daqui também é um divisor de águas, tá? Você ter um bom relacionamento com os seus exportadores, você ter um bom relacionamento com alguns agentes de cargas internacionais, eu sei que isso não é fácil, essa rede que eu venho construindo é de bastante tempo, mas faz toda a diferença, porque a gente está num fuso horário diferenciado. Enquanto a gente está dormindo, as coisas estão acontecendo lá. Então, se você consegue, tem essa abertura de conversar com seus exportadores, de conversar com alguns agentes de cargas internacionais, você às vezes sai muito mais rápido, muito mais na frente e consegue se organizar antes dos outros e paga muito mais barato. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho alguns exportadores que eles só fazem CFR, tá? Porque eles têm um volume gigantesco, então isso faz com que eles consigam fechar diretamente com o armador e um frete muito mais barato do que tem no mercado. Então eu uso isso muito de baliza. Eu às vezes chamo eles no chat e pergunto, olha só, o que vocês estão tendo aí de frete? Aí eu jogo até uns gamblezinhos, olha, eu tô recebendo já isso aqui e tal, não sei o quê. Aí eles, Jean, olha, de fato, isso pode acontecer, eu tô para fechar um contrato com o armador tal, até o data tal, que vai ser nesse valor. Então eu já fico, opa, se lá o frete já caiu, a probabilidade de vir essa redução para cá é altíssima. Então, ó, tem que ficar muito ligado. Agentes de cargas internacionais. Às vezes eu converso com alguns agentes de cargas, da Aurora, da Parise, né? Eu sempre vejo os stories dele lá no chat. Porque assim, você não pode ser uma pessoa interesseira, tá? Por mais que seja interessante a informação que vem lá de fora, as pessoas, elas são muito mais propícias a te dar informação se você não for se você for interessante do que se você for interesseiro. Então, algumas táticas que eu uso de vez em quando. Eu vou lá, converso, tem gente que posta a foto do filho, eu vou lá, pô, elogio e tal, não sei o quê, e aí depois eu dou uma jogadinha. E aí, gente, o que vocês estão pensando do frete? Você acha que sobe? O que vocês estão sentindo dos armadores e tal? E às vezes eu recebo essa informação e antes do meu agente de carga receber, ou os agentes que vão me atacar, eu já sei mais ou menos para onde que o frete vai. Se o frete vai para cima ou se o frete vai para baixo, porque eu estou recebendo informação de qualidade, direto da fonte. Então, você estar ligado nas informações que vêm direto da fonte é essencial, é uma tática que, cara, não tem como falhar, não tem como dar errado, tá? Anote no caderninho de vocês. Gente, vamos para o próximo tópico, que eu tenho apenas 5 minutos. Visão múltipla, gente, nunca, cuidado, gente, isso daqui é muito tendencioso, tá? Às vezes, se você se apega apenas à visão de um agente de carga, essa visão ela pode estar muito direcionada ao fechamento dessa carga que o agente de carga quer com você. Então, nunca se apegue a apenas uma visão, tá? Eu sempre costumo dizer que, no mínimo, 4, tá? Tenha, no mínimo, 4 visões diferentes de pessoas que você conheça, de pessoas que têm uma inteligência ótima de mercado. Não adianta ser aquele que vai te encher de termos em inglês para tentar te confundir, porque, cara, quem entende de mercado é direto e reto, não precisa sabonetar com um monte de termos em inglês. Então, tenha esses agentes e confronte, né, essas informações que você recebe de um e de outro. Aí você vai pegando um monte de probleminha no caminho. E aí você consegue pegar essas táticas que eu ensinei aqui atrás, joga tudo no liquidificador e você mesmo vai ter a sua opinião. Se o frete pode subir ou se o frete pode descer. Então, eu gosto muito, eu tenho alguns agentes de carga que são pessoas que eu carrego, sei lá, há 10 anos atrás, sabe? Pessoas que realmente entendem de mercado, pessoas que são simples, não tentam sabonetar, porque também já sabe que não adianta querer sabonetar comigo, tá? Tem muita gente de carga que eu não fecho carga e eu costumo seguir, porque eu acho que são pessoas, assim, muito bacanas, que têm um entendimento muito bom do mercado, que nem só o Jackson da AGL. Eu não fecho carga com ele, mas eu sigo ele porque
ele tem uma visão muito bacana de mercado. Então, é uma pessoa que eu, assim, digo, cara, tenha contato com esse cara, porque ele é muito inteligente, ele é muito competente no que faz. O Sérgio da Tech Shipping, cara, ele tem uma visão de mercado agora com o Feller. Meu, o Feller também é outro papa do comércio exterior, ele entende muito de mercado. O Demétrio da Decalog, cara, já tá comigo há 10 anos, é um cara que, tipo assim, ele, se eu falo no começo, lá no comecinho, eu falo para ele, olha, eu tô com uma cotação muito melhor. Ele, cara, não vai embarcar. Eu falo, não, sim, eu tô com uma cotação boa e vai embarcar sim. Aí eu ia lá, dava com os burros na água e voltava, né, cabisbaixo. Falei, é mesmo, você falou que não ia rolar e não rolou mesmo. Então, lembra lá do primeiro slide que eu falei para vocês, você entender quem são os agentes de cargas lá fora, porque muitas vezes eu recebo um valor que eu vejo que está muito abaixo do mercado, eu já contato o agente de carga, que eu sei que é forte com esse agente de carga lá fora, e ele já diz, Jean, esse frete existia sim, mas não tem mais, tá lotado, tá full. Pode ter certeza que se ele for tentar embarcar, não vai embarcar. Aí eu volto para esse agente de carga e falo o seguinte, olha só, primeiro pergunta de novo, aí depois amanhã você me volta com o retorno. Aí ele pergunta, Jean, estava certo, já não tem mais espaço. Gente, eu não sei se eu estou estourando meu tempo, tá? Eu não sei se eu fui correndo demais, eu gostaria de fazer uma coisa mais pausadamente para poder explicar em detalhes, mas o tempo é curtíssimo. Mas eu acredito que já deu para você ter aí uma noção diferenciada de como funciona o agenciamento de carga. E é isso aí, o tempo está acabando, né, Rebeca? Jean, é que quando a palestra se desenvolve muito bem, desenrola muito fácil, o tempo vai, né? Boa, vai, gente, nossa. Foi muito bem. Mas olha A gente só, realmente pode falar. eu gostaria de agradecer o espaço, eu gostaria de agradecer o carinho de todo mundo que tem vindo para mim no inbox. Tem muita gente que vem, Jean, desde que eu comecei a te seguir, a qualidade nas minhas cotações está melhor. Eu vi que tinha erro nos meus numerários, isso e aquilo. Então, gente, muito obrigado a todo o carinho de vocês. Exatamente. E falando nisso, Jean, para quem ainda não está te seguindo, conta onde a gente pode te encontrar, por favor. Tá aqui no último slide, tá no LinkedIn Jean Moreira, o Rei do Comex, e no Instagram, @Rei do Comex, tá? Eu não tenho sido muito ativo lá no Instagram, tá? Eu tenho feito meio que um detox de dopamina, porque você entra no LinkedIn, no Instagram para fazer um post, você acaba indo para um videozinho e outras vezes você tá 1 hora naquilo lá. Então, eu tenho sido muito mais ativo aí no LinkedIn. Então, perfeito, pessoal. Sigam o Jean. Agradeço demais todo o conteúdo da palestra, ela foi super interessante, fiz algumas anotações aqui, deixei bem gravado, não seja interesseiro, seja interessante. Exatamente. Então, acho que fica para todo mundo essa mensagem. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Jean, e até a próxima. Show, prazer, gente. Beijão, tchau, tchau.